Por quase 18 meses, entre o início de 2025 e junho de 2026, a guerra na Ucrânia estava, em certa medida, ainda a favor da Rússia. Sim, era lenta, e quase toda semana as notícias eram de uma vila tomada ou uma linha de árvores conquistada. Afinal, a Rússia diminuiu significativamente o ritmo de avanço territorial a cada semana que passava. E, mesmo assim, meses desses avanços lentos acabaram se acumulando ganhos imperceptíveis um sobre o outro, e a linha no mapa começa a se curvar. Essa era a guerra. A Rússia avançou, a Ucrânia resistiu tentando desacelerar, e a linha de frente seguiu para o oeste. Mas em março de 2026, os avanços cessaram. E não pararam no sentido de desacelerar até quase parar, como já tínhamos visto antes, mas na verdade começaram a retroceder. A Rússia avançou em alguns setores, enquanto a Ucrânia recuperou ainda mais em outros. Os números, conforme o mapa escolhido, contam uma história. Isso vai de algumas dezenas de quilômetros quadrados a favor da Ucrânia em março para algo bem acima de 100 em abril, até um número ainda maior em maio, a ponto de estarmos falando principalmente sobre o quanto a Ucrânia está recuando. O primeiro é óbvio, o próprio exército. Falamos de homens, máquinas, combustível, munição e da capacidade física de seguir lançando um exército contra uma parede. O segundo é menos óbvio, mas tão importante quanto. O Kremlin está ficando sem histórias críveis. Por 18 meses, cada revés tinha uma explicação pronta para ser usada. A guerra seguia o cronograma, e a economia russa, apesar de abaixo das previsões otimistas, ainda crescia e sustentava o conflito, mesmo com sanções severas. Durante a maior parte de 2025, a Rússia insistiu que a Ucrânia continuava perdendo cada vez mais, mesmo tendo ganhos insignificantes e precisando usar cada vez mais suas reservas. O que estamos vendo em 2026 é o momento em que tanto as reservas materiais quanto a propaganda começam a apresentar falhas ao mesmo tempo. O tanque seca, e a desculpa para o tanque estar vazio também se esgota. Agora, um ponto principal a se ter em mente é que todos os dados que temos do início de 2026 vêm de várias fontes e podem estar tendenciosos a favor da Ucrânia. Rastreadores públicos divergem sobre a magnitude e, nas leituras mais restritas, até sobre a direção. Mas o método da Rússia é avançar e depois enviar reforços para consolidar. Se a Ucrânia está recuperando os lugares que a Rússia está tentando avançar mais rápido do que a Rússia consegue reforçá-los, então a ofensiva russa está fracassando em seus próprios termos. Não importa como a mídia russa realmente se refere ao controle do território, a ofensiva não está alcançando seu objetivo, e o lado que deveria estar defendendo é o lado que está ditando o ritmo. Em março, dava para forçar e dizer que era algo sazonal. Quando você chega aos números de maio, a história sazonal já perdeu o sentido, que convenientemente é exatamente onde começamos. O primeiro fator é o clima. Umidade, chuva, neve, gelo derretendo podem ser fatais para veículos pesados em movimento. Mesmo em uma guerra de drones e equipes de infiltração, veículos blindados seguem importantes e todos, operadores de drones ou não, precisam de reabastecimento. O último inverno foi mais frio e úmido que o anterior, resultando em mais neve. Em março, a neve derreteu e iniciou uma temporada de lama intensa, transformando as estradas de terra da Ucrânia e da Rússia em sopa. A ofensiva ficou atolada. A Rússia venceu ao culpar o clima, argumentando que ninguém tomou decisões ruins. O solo amoleceu, mesmo com a Rússia provavelmente tendo definido o ritmo dos avanços no último ano. Agora, é preciso analisar as inconsistências. A teoria da lama aponta uma frente congelada e parada, não um avanço ucraniano. Se fosse só isso, você pensaria que os dois exércitos estariam parados no lugar, reclamando igualmente do clima. Ambos os países tiveram décadas de treinamento em terrenos semelhantes, pois o clima na Ucrânia e no sudoeste da Rússia é praticamente igual. Então, o clima é real e ajuda a desacelerar o ritmo da Rússia. Mas esse é o primeiro exemplo de um padrão que você pode ver repetidas vezes, com uma explicação conveniente para o Kremlin sobre por que a Rússia parou, mas que, curiosamente, não aborda a perda de território russa. O segundo fator é a linha das árvores, geralmente um dos cenários mais bonitos do país. Campos dourados sem fim sob um céu azul imenso. É praticamente a inspiração para a bandeira ucraniana e mostra o papel da Ucrânia como grande produtora e exportadora de trigo e grãos. Mas olhe para as bordas desses campos e você verá fileiras de árvores. O termo técnico é quebra-vento. Elas existem porque, sem elas, o vento leva à camada superior do solo e a Ucrânia deixa de ser o celeiro da Europa. Esses quebra-ventos também protegem bem a infantaria que avança tentando se esconder dos drones.
De certa forma, esse programa de conservação do solo dos anos 1930 tem ajudado os grupos de assalto russos a avançarem sem serem vistos. Mas mesmo em 2024, a Ucrânia começou a usar fogo, equipando drones com lança-chamas improvisados para queimar os quebra-ventos e expor as posições russas. Embora não esteja claro o tamanho dos esforços da Ucrânia para remover a cobertura em 2026, qualquer ação pode eliminar uma das poucas vantagens da Rússia ao transitar entre áreas populosas. E mesmo aqui, há um elemento em que a estagnação russa não faz sentido. Linhas de árvores queimadas deveriam barrar a infantaria russa, mas também dificultam o avanço da Ucrânia, já que a cobertura favorece ambos os lados. O que nos leva ao terceiro fator, aquele em que o ritmo realmente mudou. Conectividade com a internet e Starlink. Agora, tropas russas usaram terminais Starlink contrabandeados e capturados para se comunicar na linha de frente, a mesma internet via satélite que manteve a Ucrânia conectada desde 2022. A Rússia nunca deveria ter esses terminais, já que a SpaceX não vende na Rússia. Mas no início de fevereiro de 2026 isso mudou. Após conversas entre Elon Musk e o recém-nomeado ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, a SpaceX tomou medidas para bloquear o acesso não autorizado dos russos. A Ucrânia enviou uma lista de seus terminais autorizados, enquanto todos os demais terminais nas zonas ocupadas ficaram sem sinal. Musk, como de costume, afirmou que as medidas contra o uso não autorizado pela Rússia pareciam ter funcionado e perguntou se mais algo era necessário. O efeito foi imediato. E é aqui que a narrativa de propaganda fica mais incisiva. Autoridades ucranianas relataram que os ataques cessaram quase de repente, e o Centro de Análise de Políticas Europeias afirmou que isso pode colapsar toda a comunicação militar russa. E o próprio Pentágono avaliou depois que a Ucrânia recuperou cerca de 400 km² após a desativação desses terminais, marcando o primeiro ganho real de Kiev desde 2023. Compare com a posição oficial do Kremlin, que por meses afirmou que soldados russos nunca usaram nem tiveram acesso ao Starlink. Essa afirmação já era pouco crível, e quando os terminais pararam e o ataque estagnou, ficou insustentável. Não adianta dizer que seu exército não depende de algo e depois travar quando isso é retirado. E a tentativa de corrigir isso é quase pior para Moscou do que o problema original. A resposta da Rússia é uma rede de satélites nacional chamada Resvet, que significa alvorada. De acordo com os primeiros relatos, ela deve entrar em operação comercial até 2027. Mas o problema é matemático. Analistas afirmam que uma constelação assim exige ao menos 250 satélites para ser uma rede confiável. Até junho de 2026, Resvet tinha 16 em órbita e até perdeu um deles, e o programa já está atrasado em relação ao próprio cronograma. A SpaceX, para comparação, opera com bem mais de 10.000 satélites. Então, a garantia do Kremlin de que a substituição está a caminho só oferece um prazo para 2027. Isso mostra que as tropas da linha de frente enfrentam problemas de comando e controle que podem durar até 2027, mesmo sendo uma previsão otimista. O quarto fator surge quase ao mesmo tempo, e é um golpe duplo que a Rússia, surpreendentemente, deu em si mesma. Telegram. Por volta da época em que os terminais Starlink ficaram fora do ar, o órgão censor da internet do Kremlin, o Roskomnadzor, começou a restringir a funcionalidade do Telegram. Essa foi uma decisão política, não militar. O Telegram é onde os russos compartilham suas queixas, onde a insatisfação se espalha e até onde os manifestantes poderiam se organizar. A limitação é uma forma de o Estado controlar a narrativa ao controlar a plataforma. Havia apenas um pequeno problema. As tropas russas também faziam sua coordenação pelo Telegram. No mesmo período em que o exército invasor perdeu a internet, também ficou sem a plataforma usada por muitos soldados para se comunicar. A Rússia preferiu promover sua alternativa governamental, a MAX. Embora promovido no fim do verão de 2025 e em 2026, o aplicativo foi sinalizado por graves problemas de segurança. Isso fez o governo mudar de direção e recomendar novamente o Telegram às tropas da linha de frente. Mas em junho de 2026 ainda não há consenso sobre qual aplicativo as tropas devem usar para a comunicação. Enquanto isso, o Starlink não funciona e seu substituto ainda não está pronto. É aqui que o desgaste das tropas e da narrativa deixa de ser linhas paralelas e começam a se alimentar mutuamente. Quanto pior o campo de batalha parece, mais insatisfação cresce entre os russos comuns. Quanto mais a insatisfação cresce, maior é o incentivo do Kremlin para reprimir as plataformas onde essa insatisfação se manifesta. Mas reprimir essas plataformas prejudica as próprias comunicações do exército, o que faz o campo de batalha parecer ainda pior, gerando mais insatisfação. O fator 5 é onde as coisas ficam realmente interessantes.
porque sugere algo mais profundo do que uma simples maré de sorte: greves ferroviárias. Para isso, devemos recuar um pouco da linha de frente. A teoria de vencer a Rússia foca na linha de suprimentos, não nas trincheiras. O que ocorre na linha de frente não importa se as tropas não tiverem combustível, munição e comida. Os avanços russos na linha de frente pioram o problema de suprimentos, pois os mantimentos precisam ser levados ainda mais longe. Basta deixar o exército passar fome e a linha de frente ruir. Historicamente, a Ucrânia sempre teve pouca capacidade para essa estratégia. Projetar poder destrutivo a quilômetros de distância sempre foi privilégio das grandes potências, não do país invadido. A Ucrânia realizou ataques profundos oportunistas por 4 anos, mas foram casos isolados, não uma campanha contínua. Isso talvez não seja mais verdade, e essa é a verdadeira história aqui. O ritmo dos ataques a ferrovias, entroncamentos e pontos logísticos aumentou drasticamente nos últimos meses. Não está claro como a Ucrânia fez isso. A resposta honesta é drones, com muitos fatores desconhecidos. Uma suposição plausível é que a Ucrânia reduziu a vantagem da Rússia em drones de fibra ótica, do tipo guiado por fio à prova de interferências, que permitiam à Rússia dominar a zona cinzenta profunda, e que reverter essa vantagem permitiu que os sistemas ucranianos alcançassem muito mais longe dentro do território controlado pela Rússia. Apesar dos vários modelos usados, com novidades semanais, a Ucrânia achou uma forma de causar destruição constante atrás das linhas inimigas, já afetando a linha de frente. Na verdade, essa também é uma categoria que o Kremlin não consegue simplesmente disfarçar, porque uma linha férrea cortada não é algo que se possa esconder quando os trens que deveriam usá-la simplesmente não estão circulando. O fator 6 é a extensão natural dessa lógica, culminando em ataques de longo alcance contra a base industrial militar da Rússia. A barreira sempre foi que as fábricas de armamentos ficam longe da linha de frente, em prédios reforçados e protegidos por defesa aérea. Para isso, é necessário algo que voe longe, leve uma carga útil de verdade e resista à viagem. Duas coisas mudaram. Primeiro, as defesas aéreas russas vêm desmoronando visivelmente há quase um ano. Além disso, a Ucrânia criou um pássaro capaz de voar longe e destruí-las totalmente. O pássaro é o Flamingo, ou FP-FP5, construído pela empresa ucraniana Firepoint, que ganhou esse nome por causa do acabamento rosa flamingo em seu primeiro lançamento. Segundo relatos, não se trata de um drone modificado, mas sim de um míssil de cruzeiro pesado, que supostamente carrega uma ogiva de cerca de 1.150 quilos, a uma distância de aproximadamente 3.000 quilômetros. Isso é muito mais explosivo que os drones de longo alcance e mini-mísseis de cruzeiro usados pela Ucrânia, que transportavam apenas dezenas de quilos. Ataques confirmados do Flamingo já incluem alvos como a fábrica de máquinas de Votkinsk e grandes arsenais pertencentes à principal diretoria de mísseis e artilharia da Rússia. Em outras palavras, exatamente os alvos de fábricas e depósitos fortificados em profundidade que estavam fora de alcance há um ano. O mais difícil de saber é o dano exato e o impacto na produção russa. Neste caso, a propaganda beneficia o Kremlin pela primeira vez. Uma fábrica atingida não gera aquela bola de fogo que faz vizinhos filmarem e postarem, tornando a avaliação dos danos de batalha bem mais difícil. Agora, se você quiser saber mais sobre os drones da Ucrânia, como o FP-FP5, não deixe de se inscrever no The Military Show. Publicamos vídeos diários sobre novidades, e cada novo modelo de drone apresentado pela Ucrânia. Mas o fator 7 tende a causar muito fogo e caos. Discutimos a indústria de petróleo russa, especialmente as exportações, ponto em que a narrativa favorece mais a Ucrânia. Só para lembrar, esta guerra se tornou o maior empreendimento financeiro do Estado russo desde o colapso da União Soviética. Entre 2022 e 2026, a Rússia teve consistentemente orçamentos militares recordes, chegando a 40% de todos os gastos do governo, e isso foi apenas para o financiamento publicamente admitido. Assim, é possível dizer que se a Rússia perder renda e não puder pagar soldados ou fabricar projéteis, pode abandonar a guerra sem uma derrota direta. Ataques a refinarias, portos de exportação e petroleiros da frota sombra afetam diretamente essa renda. Com as defesas aéreas russas em péssimas condições, a campanha funciona há meses e só piora para Moscou. Em abril de 2026, a Ucrânia atingiu a infraestrutura petrolífera russa pelo menos 21 vezes, e o processamento das refinarias russas caiu para o nível mais baixo desde dezembro de 2009. Esse foi o menor nível em 16 anos causado pelos drones. Então, veja o que o aparato de propaganda fez com isso.
Diante da queda na produção de combustível, Moscou simplesmente parou de divulgar os números da produção de combustível em 2024. Se você remove os dados, remove a história. Exceto que a queda foi tão grande que o próprio índice mais amplo da Rostá registrou isso mesmo assim, já que a produção de derivados de petróleo caiu mais de 9% em relação ao ano anterior, em apenas um mês. E então vieram as proibições de exportação. A Rússia proibiu exportar gasolina e depois querosene de aviação, alegando proteger o abastecimento interno. Leia com atenção. Proibir exportação para garantir combustível à população é admitir silenciosamente a escassez negada oficialmente. Normalmente, você não se apressa para guardar o que tem em excesso e pode produzir. A queda do petróleo impacta o fator 8, pois é o dinheiro que banca os soldados. Com menos receita, o Kremlin foi forçado a reduzir o recrutamento, e o recrutamento é a outra metade da equação que decide esta guerra. Análise independente dos dados do Ministério das Finanças da Rússia e dos orçamentos regionais mostra que o recrutamento caiu cerca de 20% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, para cerca de 70 mil novos militares contratados. Autoridades russas, incluindo o ministro da Defesa, afirmaram publicamente que o recrutamento supera o planejado. Nesse período, regiões da Rússia aumentaram silenciosamente seus bônus de adesão para níveis recordes, com média de 1,5 milhão de rublos, cerca de 21 mil dólares. Se o recrutamento estivesse acima do planejado, não precisariam aumentar o valor. O bônus revela o que o comunicado não diz. A versão oficial só aumenta, mas os incentivos por trás dela mostram o contrário. Agora, compare isso com as perdas, lembrando que os números de baixas vêm principalmente de fontes ucranianas ou pró-Ucrânia e devem ser vistos como alegações, não fatos confirmados. Com perdas relatadas de mais de 1,3 milhão de baixas até o início de 2026, a Rússia está perdendo soldados mais rápido do que consegue recrutar novos. Para fevereiro de 2026, as perdas foram estimadas em 40 mil soldados, enquanto o recrutamento foi estimado em apenas 35 mil. Isso mostra um déficit de 12,5%, bem acima do sustentável, para um país que diz vencer a guerra. Mesmo deixando de lado os números específicos, a lógica subjacente é que o exército atacante precisa de significativamente mais mão de obra do que o exército defensor. E ao analisar os números de efetivo, a Rússia na verdade começou com apenas 190 mil soldados destacados na Ucrânia. Em 2025, a Rússia tinha cerca de 600 mil soldados destacados, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E mesmo aqui, há uma grande discrepância, considerando que Zelensky sugeriu que a Ucrânia tinha 880 mil soldados destacados. Então, mesmo no início de 2025, a Rússia aparentemente perdeu a vantagem numérica que tinha. E isso nem leva em conta a disparidade no desenvolvimento tecnológico e no acesso. Mas ao longo de 2025, a Rússia perdeu mais soldados do que recrutou. As estimativas mais consistentes indicam 415 mil soldados perdidos, contra uma meta de recrutamento de 409 mil. Apesar de ser uma perda pequena, isso desfaz a ideia de que a Rússia está acumulando mais tropas e vencendo o conflito contra a Ucrânia. Os maiores avanços da Ucrânia se explicam pelo controle aéreo, supremacia dos drones, ataques em profundidade e o colapso das comunicações. Isso é melhor para a Ucrânia, pois o Kremlin afirma há 4 anos que não há motivo de preocupação na linha de frente e que os russos não sentirão efeitos da operação militar especial. Mas se a Ucrânia alcançou certa supremacia aérea e ainda possui mais tropas no país, isso indica que a Rússia provavelmente está fracassando nas duas frentes. Para onde isso levará agora? Embora os números de maio não sejam impressionantes, com apenas cerca de 220 km² retomados pela Ucrânia, a escala e o contexto são fundamentais aqui. Em setembro de 2022, durante a contraofensiva de Kharkiv, a Ucrânia retomou algo em torno de 6 mil km² em questão de semanas. Mesmo a contraofensiva do verão de 2023, agora lembrada como uma decepção, recuperou cerca de 377 km² em junho e 257 em julho, antes de cair para menos de 2 km² em setembro. Mas o que a ofensiva trouxe para a Ucrânia foi tempo. O primeiro benefício é direto. Se a Rússia retomar a iniciativa, encontrará muito mais dificuldades do que antes. Mas há um benefício mais sutil e interessante. Uma forte linha defensiva funciona como um seguro, e o seguro muda o comportamento. Isso permite que a Ucrânia assuma riscos no ataque que antes não poderia, já que as consequências de um ataque fracassado deixam de ser catastróficas. Esse foi um dos motivos silenciosos do fracasso da ofensiva de 2023.
Kiev não se comprometeu totalmente por não ter uma rede de segurança caso falhasse. Há uma consequência importante a considerar sobre a mesa de negociações. O sucesso contínuo da Ucrânia pode diminuir a diferença de barganha que prolonga a guerra. A Rússia não pode exigir de forma convincente o restante do Donbass se não houver um caminho militar plausível para que a Rússia conquiste o restante do Donbass no campo de batalha. Assim, é improvável que a Ucrânia ceda ao Donbass e a Rússia apenas se reagrupe para retomar o conflito em alguns anos. No fim, a Ucrânia não precisa recuperar todo o seu território, pois a Rússia está colapsando internamente. Se isso continuar, talvez ela não sustente essa guerra por muito tempo. O desgaste em 2025 e o fracasso da ofensiva em meados de 2026 só significa que o colapso interno é muito mais iminente. Para saber mais, assista ao vídeo e inscreva-se no The Military Show para receber notícias sobre geopolítica global.